A paz do Senhor, a paz do Senhor. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade, consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo. Nós bendizemos, nós adoramos, queremos declarar, Senhor, a Ti pertence toda a honra desse dia, toda a glória e todo o louvor. Paizinho Santo, apresentamos tudo que temos e somos a Ti, bendizendo e agradecendo. Consagramos tudo nesse tempo de oração para Ti. Pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos em nome de Jesus. Glória a Deus, hoje nós estamos muito felizes. Segundou, meu povo, de glória a Deus por isso. Vamos trabalhar, vamos produzir, porque o Senhor é conosco. E hoje nós vamos falar exatamente isso, quando Deus é conosco. E que nós podemos confiar, que em tudo que nós vamos fazer, em tudo que nós vamos produzir, em tudo que nós queremos realizar, o Senhor vai estar conosco. A alegria do Senhor é a nossa força. E hoje nós vamos falar, quando existe um contentamento nas nossas vidas e que isso é uma grande prosperidade. Vamos ver pela palavra de Deus, o livro de Abacuque 3, e o verso é 17, que diz assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus, aleluia. A gente vê aqui que Abacuque estava bem inspirado quando foi, realmente declarando o que é que estava acontecendo, o que poderia acontecer, como é que ele iria ficar se tivesse um cenário difícil, naquele momento em que ele olha para as circunstâncias, um momento muito difícil do povo de Israel, o que eles estavam vivendo, e o cenário não era nada bom, Então, ele fala, aqui o profeta de Deus levantado para aquela geração, para aquele tempo, para aquele momento, e ele fala, ele vai falando, ele vai declarando, sobre todas as circunstâncias difíceis que poderiam ocorrer, que poderiam sobrevir. E a palavra de Deus diz que ele vai falando, acerca da figueira. Então ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, quer dizer, se a figueira não florescesse, eles não teriam, o fruto. Então, quer dizer, não teriam as pastas, não teriam os figos, não teriam aquilo que seria um alimento para eles. Depois a palavra de Deus fala que ele diz, e que não haja o fruto na vide. Se não houvesse, o fruto da vide, o fruto da vide é a uva, que eles faziam o que? O vinho, o suco de uva, Então, e depois ele vai falando que o produto da oliveira minta, o produto da oliveira, era para a produção do azeite, do óleo. Então ele diz, e se ainda que o produto da oliveira minta, quer dizer que se não desse nada, achava que ia dar, já deu uma florada, mas não deu nada. Então ele diz, ainda que não fosse o suficiente, que ela não produzisse o suficiente para produzir o azeite. Depois ele fala, e os campos não produzam mantimento, quer dizer, é aquele campo onde eles fizeram toda a semeadura, toda a plantação, e que não veio, aquilo que eles esperavam, não teve colheitas, não teriam como produzir, ou não produziram nada, Os campos eram onde vinham o alimento, o sustento deles. Então a palavra de Deus diz que ele diz que ainda assim, ele estaria com Deus, alegre em Deus. E depois ele diz, verso 18, fala que todavia eu me alegrarei no Senhor. Depois ele vai falando, olha, que tem, ainda que eu não tenha o sustento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas. As ovelhas, elas eram naquele tempo uma fonte de lucro, uma fonte de ganho, era uma fonte de negócio. Então, muitas vezes eles iam levando, não tinha naquele tempo a plantação de campos, então eles iam levando as ovelhas, os seus gados, seus rebanhos para um lado, para o outro, para poder assistir, para poder crescer na manada. Então, a palavra de Deus diz que
ainda assim, né, que eles olhavam e ainda eles dissessem, olha, ainda que fosse tudo saqueada, ainda que fosse, né, tudo tomado, ainda assim, eu vou continuar aqui, né? Então, quantas vezes eles iam para os campos, eles iam para os lugares e lá eles eram saqueados, bandos vinham e roubavam, né, suas ovelhas, levavam os seus rebanhos, então eles ali teriam um prejuízo. Então ainda ele dizia, ainda que fosse desse jeito, que roubasse nossas ovelhas, né, que tirasse o que é de nós. Depois ele disse, nos currais não haja vacas, a vaca servia para dar leite, para fazer o queijo, para dar carne, para fazer a reprodução do rebanho. Então ele dizia ainda assim, né, onde estava a fonte de sobrevivência dele, onde estava tudo que dava lucro, tudo que dava ganho, tudo que era uma providência para casa, para a família, para os negócios, era fonte de renda, né? E o sustento deles era a sobrevivência daquilo. Então ele disse, se tudo aquilo lhe fosse tirado, fosse roubado, fosse perdido, ele diz, ainda assim eu me alegrarei, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Interessante porque ele em momento nenhum, né, ele fala em outra coisa que não seja, né, porque ele poderia perder. Então ele diz, né, ainda assim, todavia, né, todavia eu me alegrarei, eu cantarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Então ele dava, né, ele declarava, ele dava glória a Deus, ele declarava, né, eu tenho alegria em Deus, né, mesmo que eu não tenha nada, né, ainda que eu não tenha um bom ganho, ainda que venha ter alguma coisa que não vá fluir, que não vai crescer, mas ainda assim eu tenho alegria, ainda que assim eu confio em Deus, ainda que não vou ter aquela produção que eu queria ter, o trabalho que eu vou ter, né, mas ainda assim eu vou me alegrar. Então o Senhor é minha força. Ele não via nas coisas, ele não via na situação, ele não via no que ganhava, no que produziam, naquilo que eles comiam, naquilo que eles vestiam, mas ele via em Deus. Ele via que a força, que a graça deles, mesmo quando não produzissem nada, mesmo quando não ganhassem nada, mesmo assim eles não reclamavam, ele assim não reclamava, então ele dava glória a Deus mesmo assim. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Então nós temos que saber, né, para nossas vidas de hoje, o que é que essa palavra pode acrescentar, né, Cristina? Essa palavra pode nos acrescentar, né, que nós vivemos numa época em que é muita reclamação, é muita murmuração, é uma época em que nós vemos que às vezes a pessoa tem tudo, né? Mas ela vive numa cultura, é uma mente, é uma mentalidade, é um modo de vida, de murmurar e de reclamar de tudo. Ah, reclama do salário, ah, esse salário que é uma merreca. Ah, reclama do filho, ah, esse filho que só dá trabalho. Reclama da casa, essa casa aqui que é assim. Ah, reclama da família, a família que eu tenho. Reclama do trabalho, reclama do negócio, reclama da empresa, reclama do patrão, reclama do empregado, né? Reclama do amigo, reclama da igreja, reclama do que está comendo, né? Vai na fila, fica ali murmurando, essa fila que não anda, né? Vai lá na fila do pão, esse cara que está atendendo é mole, né? Ele é muito lento, né? Vai lá, tá andando a pé, tá reclamando, tá andando de carro, tá reclamando. Então é uma cultura de reclamação e de murmuração, é um costume de fazer aquilo, de achar que tudo tem que estar de acordo com o que quero, do que eu acho que deve ser. Então essa mentalidade nossa que tem que mudar. Quando nós vemos Abacuque, né, ele vai declarando, olha, a alegria do Senhor, eu tenho alegria em Deus, ainda que não dê nada, ainda que não produza nada, ainda que eu não tenha nada, ainda que perca tudo, ele diz, olha, eu vou me alegrar em Deus. Então essa cultura, esse modo, essa maneira de se portar, de agir, de pensar que tem que mudar em nós, né? Aprender a bem dizer, acostumar a falar do bom, do que nós temos de bem, o que está nos acontecendo de bem, sabe, alegrar em Deus, mesmo quando as coisas não são como eu gostaria que fosse, né? Mesmo que eu não tenha a vida que eu gostaria de ter, então mesmo assim, né, não aconteceu o que nós esperávamos, mesmo assim eu vou confiar em Deus, agradecidos, né? Mesmo que nós não tivemos aquela vida maravilhosa, mesmo que a gente foi criada às vezes de uma maneira mais dificilzinho, Cristina foi duro, foi difícil, mas não importa, glória a
Deus por tudo que passou, gerou nos nossos corações um coração animado para adquirir, para fazer, né, para fazer uma geração que vinha de próximo às nossas vidas, depois de nós, gerações que já teriam pronto, nós já teríamos preparado um caminho, né, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós passamos. Então nós já construímos uma memória, nós já construímos, né, um legado. Olha, meus filhos não vão passar por aquilo que eu passei. Olha, eu vou deixar aqui, né, uma graça, eu vou deixar isso aqui como uma herança, porque herança, meus amados, também é de virtude, é de caráter, é de fé, isso também é uma herança. Então a palavra de Deus vem falando, né, olha, contentamento, ainda assim, todavia, quer dizer, de qualquer forma, de qualquer maneira, eu vou me alegrar, eu vou agradar, eu vou estar contente, eu vou estar feliz, eu vou estar satisfeito. Vai louvando a Deus por tudo aquilo que deu, tudo que tem, tudo que somos, né? Agradecido por tudo que foi gerado pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, por tudo que veio nas nossas mãos, né? Por tudo que chegou nas nossas vidas. Então, a cultura da nossa vida no dia de hoje é o que? Agradecer. Agradece que cresce, agradece que dá fruto, abençoa que multiplica, né? Louva, 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 e que tudo vai aumentando. Esse é o que falou aqui, né? O propósito, esse foi o propósito de Abacuque, de declarar na palavra, que olha, gente, o negócio é o seguinte, vamos adorar a Deus, tem muito adora, tem pouco adora, tá feliz adora, se tá meio tristinho adora, agradece, não importa, o que importa é que todavia nós viemos a confiar no Senhor. E sempre com o coração agradecido. Agradece por aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus colocou na sua mão. E deixa que o Senhor veja esse contentamento todo dia quando você levanta da cama e diz glória a Deus por tudo que eu tenho e por tudo que eu sou. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Eu posso orar por você, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós bendizemos. Sim, Senhor, nesse propósito de oração, Senhor, pela palavra, Senhor, de Abacuque, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, todavia me alegrarei, eu me alegro, eu agradeço, eu bendigo, Senhor, eu louvo por tudo que temos, por tudo que somos, Senhor, obrigada pelo trabalho, Senhor, meu Deus, que temos produzido, por tudo que nossas mãos têm trabalhado, por tudo que temos comido do nosso trabalho, Senhor, obrigada pela dádiva da vida, Senhor, pelo vigor, pela saúde, pela família, pelos filhos, pelos amigos, Senhor, obrigada por tudo, Senhor, que Tu tem dado para as nossas vidas, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, glória seja dado o Teu nome, Senhor, nós bendizemos, Senhor, que nas nossas mãos, pela graça do Senhor, tudo produzirá, nós declaramos, Senhor, meu Deus, que o Senhor é a nossa virtude, a nossa alegria, o nosso contentamento, por isso, Senhor, que declaramos nesse dia satisfeito, Senhor, perdoa as murmurações, perdoa as tristezas da alma dos Teus filhos, Senhor, meu Deus, quando não viveram o que queriam viver, quando não tiveram o que desejavam ter, Senhor, nós declaramos nesse dia, com profecias de bênção, de graça, de favor, o nosso contentamento está no Senhor, o Senhor vai fazer por nós, o Senhor é quem abre porta, o Senhor é que sustenta a nossa vida, o Senhor é que futuro nos dá, por isso, Senhor, nós bendizemos, nós alegramos por tudo que temos e declaramos obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus, seja contente, agradece que cresce, louva o Senhor e deixa o Senhor olhando esse contentamento e Ele vai agraciar a tua vida com muito mais, além do que você pediu ou imaginou, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.